Ele ficou fora por indisciplina. Foi criticado, desapontou o treinador, mas não é todo dia que você tem a chance de reescrever sua história. E Pedro fez isso no Maracanã. Contexto do clássico. Data: domingo, 20 de julho de 2025. Local: Maracanã, 15ª rodada do Brasileirão. Público em peso: 58.416 torcedores presentes. Vírus da polêmica: Pedro ficou fora de 2 jogos após a repercussão de prints em que um dirigente o depreciava e Felipe Luiz chamou seu rendimento de deplorável. A entrada de Pedro, chamado para entrar aos 26 minutos do segundo tempo, substituindo Arrascaeta. Recebido com gritos de "o Pedro vem aí, o bicho vai pegar" pelos torcedores e abraçado calorosamente pela nação. O gol de redenção. Placar final: Flamengo 1-0 Fluminense. Como foi o gol? Aos 39 minutos do segundo tempo, escanteio de Luiz Araújo. Desvio de Léo Ortiz na primeira trave. Pedro, na segunda, empurra com a ponta do pé. Simplicidade e frieza que valeram quase 60 mil corações rubro-negros transformados em coro de festa. Repercussão imediata. Felipe Luiz elogiou a atuação, ressaltando a postura defensiva de Pedro e dizendo: "Precisamos muito dele." Pedro, essa semana, ele está te dando bom dia, te deu um abraço. Como é que está a relação de vocês? Como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar à relação e fosse utilizado hoje? Eu não sei também se você vai... ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né, que o membro da diretoria pudesse também fazer alguma menção a ele por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Bom, sobre o assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. No Globo Esporte, Pedro foi eleito o melhor do jogo, herói da vez e protagonista da retomada. Ele mesmo desabafou: "Foi uma semana difícil, espero que quem me expôs reconheça o erro." Você, na sua manchete, falou: BAP é mais curto que o Boto e mais fácil de entender. E manda mais. E manda mais. Chefe dele. Explica aí pra nós, porque aconteceu tudo, né? O Pedro fez o gol, entrou, fez o gol da vitória. E o Boto tá no olho do furacão e tudo que aconteceu, palavras do Pedro depois, tudo respinga no diretor que não consegue contratar. Rapidamente, eu acho que o Pedro é o personagem, o Luciano é o destaque na rodada, assim, do meu ponto de vista. O Pedro é o personagem, o Luciano é o destaque. Eu vejo dessa forma. Eu acho que agora o episódio Felipe Luiz e Pedro parece superado, né? O Felipe Luiz comemorou loucamente o gol, se cumprimentaram. Não vão ser os melhores amigos, né? Mas acho que a coisa vai ter uma convivência. Acho que teve efeito. O Pedro participou de 17 minutos, 2 finalizações, um drible, 2 disputas de bola ganha, sabe? Entrou com um apetite, que não estava demonstrando. É só lembrar, o último jogo dele foi contra o Los Angeles, foi muito ruim. Perdeu um gol feito, o time mais fraco que o Flamengo enfrentou lá nos Estados Unidos. Ele admitiu que ficou uma semana treinando sem o mesmo afinco, né? A alegação me parece pueril. Eu vi os prints e aí fiquei chateado. Peraí, não é uma criança, é um adulto, um profissional muitíssimo bem remunerado. Tá na bronca, chama lá o cara e conversa, né? Seja lá quem for o cara, né? Todo mundo sabe quem é. Mas chega lá e fala: "Meu irmão, é isso, qual é? O que está acontecendo?" Ou se ele não souber fazer essa abordagem, pede para o empresário fazer para ele. O empresário vai lá e representa ele, fala por ele, sei lá, quem ele quiser que represente. Então, acho que teve um efeito. Vejamos aqui daqui para frente. Acho que o Felipe ganhou o grupo, os jogadores todos cumprimentaram o Pedro no final. Eu entendi que é como que disse, é isso que a gente quer. Que você treine como a gente treina, que o cara cobra de todo mundo, o técnico. Tem que marcar saída de bola, todo mundo tem que correr, tem que fazer. Aí o outro não faz. Vocês que os outros pensam o quê? Eu soube até de um jogador importante que teria se queixado durante um jogo, tá? Com o técnico,
porque ele estava fazendo e o outro não. Pô, eu estou fazendo, você não vai fazer? Ele não vai fazer? Esse jogo, Fla-Flu? Não, um jogo anterior. Alguns jogos antes. Tá. Uma pessoa comentou isso comigo, que Certo. viu a situação ali de perto. Enfim. Mas agora acho que a coisa vai para um outro âmbito. Eu acho que é importante lembrar. O presidente do Flamengo, ele prometeu uma gestão profissional, uma gestão diferente da anterior. Falava-se, inclusive, que quando abrisse a janela, ia ter todo mundo já contratado, é só formalizar, porque só pode formalizar a contratação quando abre a janela. Nada disso aconteceu. Ontem eu trouxe a informação, o Carrascal, que foi vazado pelo Flamengo, tá? Que estava contratado, ninguém inventou. Eu sei porque falaram para mim e falaram para vários colegas com os quais eu conversei, que estava contratado, 12 milhões de euros. Aí ontem, um site na Rússia deu a informação de que não estava contratado. Aí eu falei com o Dínamo de Moscou. E o Dínamo de Moscou confirmou que não estava fechado o negócio. E eles ainda falam que são 12 milhões, mais bônus que pode chegar a 15. A versão da Rússia é essa. Aí eu falei que o Flamengo confirmaram que faltam ainda detalhes. Pô, falta detalhe, não está contratado. Então quem disse que estava contratado agora fala que faltam detalhes. Então são 11 dias da janela, ninguém foi contratado. O Flamengo faturou uma bela grana nos Estados Unidos, vendeu o Alcaraz para o Everton, agora estava emprestado, vendeu o Gerson para o Zenit. Então tem dinheiro, não contrata. Ontem não tinha. O Wesley ficou de fora ontem, acho que por opção do técnico, naturalmente. Pode ser vendido também. Pode chegar a 25 a 30 bilhões de euros a venda desse jogador, se for fechada com a Roma. Então ontem ele não tinha Bruno Henrique, ele não tinha De La Cruz, ele não tinha Pulga, ele não tem mais o Gerson, ele não tem o lateral esquerdo, os dois laterais esquerdos. Os dois ele não tinha, o Alexandro e o Vinha, enfim. O Michael também não estava disponível. Vários jogadores não estão disponíveis. E não contrata. E tudo vai em cima do Boto. Mas o Boto foi contratado pelo BAP. O chefe é o BAP. E quem barrou a contratação do Mickey Johnston foi o presidente. A absurda negociação que o Boto ia fazer com o Vitor Hugo, mandando de graça para o Famalicão. De graça. Também foi barrado por instância superior, digamos assim, né? E a ridícula venda que eu fazia do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Pois é, meu. 3 milhões e meio de euros, 50%. Meu, tem uma ficha de isso negócio. Isso aí foi barrado na rede social e críticas da imprensa. O Vitor Hugo, modéstia à parte, eu levantei a bola. Falei, o que é isso? Fiz um comentário. O jogador tem contrato com o Flamengo, tem 107 jogos pelo profissional, foi emprestado a um time na Turquia, jogou 30 e tantas partidas, tem 21 anos, é um bom jogador, jovem à beça, pode ser moldado de acordo com o que o técnico precisa, né? Faz diferentes funções. O cara fez gol de classificação Libertadores, fez gol no Palmeiras, no Allianz Parque, no jogo que atuou o time reserva. Tem já um currículo. Ele ia para o Famalicão, cedendo 50%. Na expectativa de que o Famalicão lá de Portugal vendesse ele no futuro para um outro time e o Flamengo ganhasse um dinheiro. Peraí, o cara com 107 jogos é diferente do Richard Rios, por exemplo, que está sendo vendido pelo Palmeiras. Ele não conseguiu se firmar no profissional quando teve chance. Ele estourou mais tarde no Guarani quando chamou a atenção do Palmeiras. Isso acontece. Você nem sempre vai conseguir. E não dá para estourar a idade e você ficar renovando o contrato eternamente do jogador. O Vitor Hugo não. E essa bobagem sendo feita. E quem está barrando é o próprio BAP. Então, assim, está na cara, todo mundo está vendo isso. Eu acho que tem que se falar mais do presidente do Flamengo, que, aliás, só fala com a Flamengo TV. Ele dá entrevista, nada contra os colegas da Flamengo TV, muito pelo contrário, são ótimos. Mas ele deveria falar também com o UOL, com outros veículos, com outros jornalistas, né? Que certamente tem perguntas talvez um pouco mais incisivas. E não dá para esse negócio de dirigente também fazer isso. Está em campanha para qualquer um, tá, gente? Não só o BAP, não. Falam pelos cotovelos, dá entrevista até na esquina. Não é verdade? Várias entrevistas. Aí depois que está no poder, aí não fala mais. A gente pode falar isso do presidente de São Paulo. Cadê o Casares? Não aparece também, não é isso? E vários outros. Que, assim, some, os caras somem. Não, cara, você tem que enfrentar. Porque falar com a imprensa não é para falar conosco, para a gente ligar para a mamãe e falar, ô mãe, olha, eu falei aqui com o fulano. Não, é para o torcedor ter acesso ao que esse cara pensa. E o torcedor do Flamengo certamente quer saber o que o BAP pensa do Boto, que ele contratou depois de todas as promessas feitas. E isso é importante falar agora, porque o time venceu ontem, mas o jogo foi horroroso, horroroso. E a atuação do Flamengo foi uma coisa pavorosa. Primeiro tempo foi um nojo. Atuação ridícula, um time inofensivo, que não finaliza, não chuta de fora da área, que não cria, posse de bola de 70%, 67%, que não acontece nada. Então, um bom momento para falar sobre isso, porque, evidentemente, pela circunstância da vitória, ela ofusca os problemas. Então, eu estou tentando trazer os problemas de volta para que as pessoas não percam a noção da realidade. É isso, né, Arnaldo? Significado tático e simbólico. O gol trouxe presença de área e oportunismo, justamente o que faltava ao Fla sem Pedro. Passou mensagem clara, o treinador apostou e o jogador respondeu. Discurso encerrado, união retomada, conclusão e ganchos futuros. Esse gol não selou apenas um clássico, ele marcou o fim de uma tensão e acendeu esperança. Agora é seguir firme, provando que o Fla também venceu fora dos gramados. E você, torcedor, Pedro venceu seu próprio monstro.
O clássico mostrou sua redenção ou é só volta de ressaca? Comenta aqui, deixa seu like e se inscreve no Cartão Vermelho. A história não para.